Bem, senhoras e senhores, passamos à apresentação do nosso quinto e último painel deste seminário. Painel que nos traz o tema: os impactos regulatórios do projeto de lei 3.757 de 2020, sobre o marco legal dos operadores logísticos e custos logísticos. Para moderar este painel, nós convidamos ao palco o senhor Eduardo Nogueira, vice-presidente jurídico da DHL, e com ele os debatedores. Senhor Otto Bollier, diretor de Gestão e Modernização Portuária da Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Portos e Aeroportos. Senhor Demir Lourenço, diretor executivo do TECOM Salvador e Centro Logístico da Wilson Sons. E o senhor Luiz Felipe Valerim Pinheiro, sócio da XVV, Xavier Vasconcelos Valerim Correia de Paula Advogados. Tem a palavra o moderador deste painel, o senhor Eduardo Nogueira. Bom, muito boa tarde. Estamos chegando ao fim do nosso congresso aqui. Para mim é uma satisfação muito grande de poder estar testemunhando, né, esse evento aqui, esse sucesso de evento. Começamos o dia falando sobre a importância do operador logístico, do impacto do operador logístico para o nosso país, a significância, né, do operador logístico para a nossa realidade, como é que ele muda a nossa situação social como um todo, né, aqui no Brasil, como é que isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós aqui da ABOL, eu tive a oportunidade de participar da fundação da ABOL, né, há aproximadamente 10 anos atrás, a gente completou 10 anos agora em 2022, e está conseguindo, né, ter um evento como esse, aqui na Casa da CNT, né, que é a nossa casa também, falando sobre a importância do operador logístico, falando sobre e-commerce, né, a importância do varejo. A gente acabou de passar por pandemia aí, como é que isso impactou a vida das pessoas, né? Podendo falar também um pouco, esse último painel aqui, da importância do setor farmacêutico, né? Como é que a gente se conecta com a Anvisa, com as farmácias, com a indústria farmacêutica e com a importância, né, que os medicamentos têm na nossa realidade. Falamos bastante também da multimodalidade, né, como é que os diversos canais de transporte se conectam e como é que eles melhoram, né, a distribuição como um todo. Enfim, eu acho que é uma satisfação muito grande e eu estou muito feliz de testemunhar, de poder estar participando desse momento, né? E a gente, nesse último painel, que antecede aqui, se eu puder usar essa expressão, nosso coffeetel, né? A gente, na sequência aqui, acabando, tem um coffee, né, sem álcool, então por isso um coffeetel encerrando o nosso evento. E falando justamente do nosso projeto de lei, né, o 3757, como é que ele se conecta com os custos logísticos. Se o Brasil é reconhecido, aí, infelizmente, por ter um custo Brasil muito alto, custos logísticos excessivos, né, e que a gente vem tentando simplificar, tentando deixar mais fácil, tentando desburocratizar. E o nosso projeto de lei 3757, que é de autoria do deputado Hugo Leal, né, ele começou a tramitar em 2020, né, tem justamente essa proposta, inclusive de modernizar, né, um pouco a nossa realidade. Quando a gente olha, inclusive, a confusão que se tem, né, do que é logística, ela é transporte, ela é armazenagem, ela é serviços acessórios, como é que isso se conecta. Inclusive, eu gostaria de convidar todos, quem não conhece o site da ABOL, né, abol.org.br, a gente tem um material muito rico no nosso site, né, falando não só do projeto de lei, mas falando do que é o operador logístico, trazendo alguns estudos, né, alguns números importantes de quantas pessoas a gente emprega, de quanto de imposto a gente recolhe, de qual que é o faturamento, né? Então, qual que é o impacto real do operador logístico na nossa realidade aqui no Brasil. Nosso site tem informações muito ricas, muito precisas, né, de um estudo que foi conduzido, né, por grandes instituições de ensino, grandes educadores e pessoas do mercado, e que realmente é um trabalho que fundamenta esse projeto de lei 3757, né? E que, inclusive, né, a gente está falando aqui, falamos de tecnologia também, falamos de ESG, falamos de robôs, falamos da realidade de automação do operador logístico. E a gente, quando fala de armazenagem, por exemplo, a gente ainda está regulado na Lei de Armazém Geral, que
que é o Decreto 1102 de 1903. Quer dizer, nós estamos aqui em 2023 falando de uma regulamentação de 1903, né, que é completamente antiquada. Se a gente for falar de 10, 15 anos atrás, o que houve de revolução, de melhoria, né, no nosso mercado, já houve aí uma transformação gigantesca. Que dirá se a gente for comparar lá há 2 séculos atrás? Realmente um impacto significativo. Então, feita essa contextualização, né, estou muito feliz de ter o Otto aqui, o Demir, o Valerim. Eu queria passar a palavra para o Valerim para se apresentar, né, e contar um pouquinho para a gente do projeto e como é que ele se conecta com a importância do operador logístico. Boa tarde a todos. Queria tranquilizá-los de início que, apesar de ser advogado, vou tentar não ser chato aqui com os senhores nesse último painel do dia. Queria agradecer a Marcela, Djalma, enfim, e Eduardo. É um prazer aqui estar na ABOL. Eu me considero um pouco um estranho no ninho aqui, porque a minha especialidade, a atuação do escritório, é muito em infraestrutura, né? Um escritório dedicado em infraestrutura. E na cadeira que também ocupo lá na Fiesp, no Conselho Superior de Infraestrutura, no Departamento de Infraestrutura, o departamento é de infraestrutura e logística. E existe um debate muito grande de se dar devida importância para a logística. E eu faço isso a meia culpa, porque eu me dedico 80% do meu tempo à infraestrutura e não à logística. E acho que é importante aproveitar esse foro para destacar a logística e grandes debates que estão sendo feitos de como uma logística eficiente ela alavanca os investimentos de infraestrutura. Ou seja, como com o mesmo CAPEX em infraestrutura se faz muito mais com uma atividade logística eficiente e muitas vezes nós deixamos de prestar atenção no que custa menos e dá mais resultado, que é muitas vezes a eficiência logística e não necessariamente só o CAPEX de infraestrutura. O Otto está aqui, entende CAPEX como ninguém em infraestrutura e muitas vezes o investimento em logística, né? Do que eu tenho visto sobre tanto o PL 3757, que eu acho que é o tema aqui principal do nosso painel, me parece que, acho que até a Marcela, quando me provocou sobre o assunto, todo mundo fala de redução de fardo regulatório. Por que regular se nós somos livres? Nós somos livres, não há uma lei que discipline. Por que uma proposta, então, de regular algo que é livre? Então, tem uma certa esquizofrenia, poderia ter, inclusive num contexto que os senhores todos acompanham, de redução de fardo regulatório. Então, por que o setor logístico quer uma regulação, né? Essa pergunta é importante ter clara e eu acho que as respostas são muitas. Me parece que aqui, quando a gente identifica as razões da criação do projeto de lei 3757, foi muito de, eu acho que, 2 grandes pés na minha leitura. Um primeiro grande pé é a questão da ineficiência e burocracia que os operadores vivem hoje. Ou seja, endereçar os problemas e os vácuos que prejudicam a operação logística hoje. Então, poderíamos, no texto do projeto de lei hoje na mesa, né, que está em tramitação no Congresso, uma série de dispositivos me parece que são destinados a endereçar esse problema, melhorar o ambiente como é hoje, tentando resolver os gargalos de hoje. Então, problemas da atividade não ser definida em lei, foi mencionado aqui nos painéis, problema de não ter um CNAE para a própria atividade, problemas de ordem trabalhista, de ordem sindical, de ordem nos órgãos intervenientes e anuentes de todo o processo logístico, então, as agências reguladoras, a Receita Federal, o MAPA, todos o fisco municipal, os licenciamentos. Não há uma atividade definida para que tudo isso tenha uma regra uniforme. Então, esse é
problema que o marco regulatório tenta endereçar. Então, eu diria que diversos dispositivos para canalizar esse problema. Acho que um segundo papel do projeto de lei, aí talvez os outros 50% dos dispositivos, são para ganhos de eficiência, para melhorar o ambiente. Então, um é para resolver os problemas existentes e o outro é para um capítulo sobre as melhorias. Então, nesse tipo de dispositivo, lógicas de melhor alocação de riscos sobre a atividade dos operadores logísticos, as responsabilidades dos operadores logísticos sobre a sua atividade, o melhor endereçamento desse tema, por exemplo, tirando responsabilidade objetiva dos operadores logísticos e capitulando em lei, que é uma responsabilidade subjetiva com prova de culpa, só para dar um exemplo, responsabilidade sobre prazos em relação ao cliente, sobre perdimento, ou seja, uma série de regras previstas no novo marco regulatório para melhorar, para colocar o setor dos operadores logísticos num novo patamar. E nessa minha fala introdutória, então, portanto, tem razão de ser, ou seja, regular aqui é buscando resolver problemas e tentando melhorar o ambiente desse setor que hoje não tem quando eu digo não tem um pai, não tem uma mãe, até conversava com o Eduardo aqui antes do início, quando um setor tem uma agência reguladora e tem o seu ministério, você tem a quem reportar e exigir. O setor logístico não tem esse capitaneador da política pública do operador logístico. E o projeto de lei busca um pouco, eu acho que isso, dar esse ordenamento de modo que me parece que a resposta do porquê regular seria essa, resolver um capítulo de problemas e melhorar o ambiente em uma série de outros pontos. E nesse fecho, Eduardo, eu acho que só nessa fala introdutória, me parece que a importância a regulação surge muito no Congresso, talvez o Otto tenha participado desses debates algumas vezes, sempre as profissões e as atividades sempre buscam um projeto de lei lá no Congresso. É muito comum, a cada 2, 3 meses, nós verificarmos que determinada atividade agora tem uma lei que regula aquela atividade. Então, você é surpreendido com diversas atividades sendo reguladas pelo Congresso e, às vezes, com motivos muito menos nobres que os nossos, aqui dos operadores logísticos. Simplesmente por uma questão de segurança, por uma questão menor de ter fiscalização, se edita uma lei lá no Congresso para uma determinada atividade ser regulada. E, me parece, com um peso muito menor do que foi discutido hoje o dia inteiro sobre a importância desse setor e o que justificaria com muito mais razão esse peso. A pergunta que sempre todos fazem quando surge esse tipo de proposta é se essas propostas são feitas para reserva de mercado. Normalmente, no jargão, na literatura, quando se regula algo, você pode estar regulando para fazer uma reserva de mercado. E sempre se tem um receio de a proposta não causar simplesmente fechamento de mercado. Me parece que o projeto de lei endereçou bem essa preocupação. Por quê? Ele não revoga as legislações vigentes dos modais e dos transportes, ou seja, ela não impacta o que hoje é vigente quando a gente pensa em intermodalidade e todos os marcos regulatórios das atividades, permanece 100% vigente, o Código Civil continua vigente, a armazenagem e a disciplina ele só atualiza, então revoga o decreto já secular que nós temos, mas essa revogação é para atualizar, não para piorar. Então, não tem esse fechamento, e a própria definição legal de operador logístico, ela é maleável no decreto, de modo que quem é só transportador, quem só faz armazenagem ou quem só tem gestão de estoque, pode continuar sendo assim. Então, a mecânica da lei é inteligente. Ou seja, quem é só algum dos itens dessa cadeia, continuará sendo e a lei será irrelevante para ele. Por outro lado, quem se encaixar
nesse tripé do ser capaz de gerir e ofertar ao cliente final transporte, armazenagem e gestão de estoque, terá um marco protetivo novo e um marco que atribui benefícios e contornos novos. Portanto, resolve o problema para quem se encaixa nessa categoria que está lá no projeto de lei. Então, eu vejo com bons olhos e queria aproveitar a presença aqui do Otto como Poder Executivo. Eu acho que é importante esse viés da infraestrutura e da logística, né? Ou seja, capitanear um projeto dessa envergadura ajuda até a infraestrutura, ajuda a eficiência da infraestrutura, e quando a gente olha custo Brasil e olhamos macro, como vocês sei que estão muito acostumados a olhar o macro, como é que o ponteiro do relógio mexe depois de 4 anos, né? O incentivo ao operador logístico e a disciplina disso ajudaria bastante nessa lógica de resultado. Então, essa moção de apoio, que tanto na tramitação legislativa quanto depois na sanção e veto, me parece que seria de primeira importância para isso. Acho que são essas colocações, Eduardo. Estou à disposição de vocês. Não, muito bacana, Valerim, e interessante como, no final das contas, você fez uma fala introdutória, mas super ampla e super complexa, né, de como é que, embora ainda olhando sob um enfoque mais em tese, né, do que prático, deixa muito claro essa perspectiva de trazer, eu acho que a expressão é segurança jurídica mesmo, né, e a gente fala de trazer segurança jurídica, nenhuma hipótese trazer barreira de entrada, né, não reserva de mercado, pelo contrário, mas trazer segurança jurídica, né, de maneira como é que foi discutido e falado hoje ao longo do dia aqui, quer dizer, nós dialogamos com os outros entes da iniciativa privada, mas muito forte também com o próprio governo, e aí, né, desde o Ministério da Fazenda até Ministério de Portos e Aeroportos, Ministério dos Transportes. Quando a gente fala de Anvisa, estava aqui presente no painel anterior, então quer dizer, quando a gente fala de segurança jurídica é justamente para que a gente possa ser visto como uma coisa uníssona, né, e ser tratado de maneira equivalente por todos os diferentes órgãos dos diversos poderes, né, sejam eles aí executivo, legislativo ou até do próprio judiciário, e muita gente, inclusive, não consegue entender. Por isso, até que, antes de passar para o Demir aqui, fazer as colocações dele, mais do ponto de vista prático, né, Demir que lidera o Sonsons, um dos nossos associados aqui, também desde a época da fundação da BOL, eu queria aproveitar, né, e pedir licença para, inclusive, fazer, né, a leitura aqui do que é a taxonomia que a gente, né, está propondo do próprio operador logístico, né, que seria aquela pessoa jurídica, não é aquela pessoa jurídica capacitada a prestar por meios próprios e ou intermédio de terceiros os serviços de transportes em qualquer dos seus modais, o serviço de armazenagem em qualquer condição física ou regime fiscal, e a gestão de estoques, né, utilizando sistemas de tecnologia os mais adequados que sejam, né? E, inclusive, olhando sobre essa perspectiva, é muito difícil a gente imaginar que qualquer atividade econômica hoje prescinda de um operador logístico, seja alguém que está no hospital precisando de um medicamento, seja alguém que está na farmácia, a gente falou aqui no painel anterior, também comprando um medicamento, a gente falou mais cedo, poxa, né, de automóveis, uma peça que está sendo importada, ou o próprio veículo pronto, a gente está falando de, né, o agronegócio como um todo, desde grãos, isso vai via trem, isso vai via hidrovia, a gente, é impossível, né, olhar qualquer atividade econômica hoje que não passa por um operador logístico. E aí, Demir, como é que é isso na prática, né? E como é que isso se conecta com essa nossa falta de regulamentação e até necessidade de ter uma diretriz para facilitar o nosso dia a dia? Bom, boa tarde a todos. Demir Lourenço, estou diretor executivo do Tecon Salvador e do Centro Logístico da Wilson Sons em Santo André. Temos o prazer de sermos sócios fundadores da ABOL, a quem eu parabenizo aqui, em nome da Marcela e do Djalma, pela iniciativa do seminário, porque eu costumo dizer que a figura do operador logístico, apesar de essencial para a nossa sociedade, ela é meio que invisível. As pessoas, no seu cotidiano, no seu dia a dia, elas não percebem
quão dependentes nós, sociedade, somos do operador logístico para termos todas as facilidades de suporte para nossas atividades, sejam elas nossas atividades pessoais, na nossa casa, na nossa família, ou profissionais, quão dependentes nós somos do operador logístico. E aí a gente olha para trás, né, e vê, por exemplo, a reflexão que você fez quanto à necessidade ou à conveniência ou não da regulação, ela é, sim, necessária, né? Porque o operador logístico hoje, ele nada mais é do que um integrador de várias atividades diversas na sua natureza e atividades essas que ele presta diretamente, seja com unidade de negócios própria ou através de terceirização. Ele contrata e acaba vendendo o serviço integrado, ele faz a gestão e assume a responsabilidade. E ao fazer isso, não ter uma norma reguladora, nós ficamos sujeitos a um sem número de entendimentos diversos dos órgãos reguladores. Cada uma das atividades, seja transporte, seja armazenagem, seja gestão de estoque, ou mesmo a grande gama de serviços acessórios advindos dessas três atividades, elas têm seus órgãos reguladores, têm seus anuentes, têm seus intervenientes, e cada um deles interpreta de uma forma e apenas olhando para o pedaço e não para o todo. Isso dificulta muito a nossa vida, né? Estamos em 2023, se nós olharmos 20 anos atrás, em 2003, como era a nossa vida, né? Em 2003 nós já tínhamos telefone celular, mas o iPhone ainda não tinha aparecido, ele ainda viria 5 anos à frente. E como o advento do iPhone, então, em 15 anos, mudou tanto a nossa vida. Agora, os senhores imaginem como é para nós exercer uma atividade que ainda está dependente ou está sendo regida por um decreto promulgado em 1903. Né? Então, a regulação é necessária. E, com certeza, essa regulação ela vai trazer uma segurança jurídica para a realização das nossas atividades, vai nos permitir endereçar foco e esforço no que realmente agrega aumento de produtividade, redução de custo, e certamente terá um reflexo para toda a nossa sociedade, porque na hora que nós conseguirmos colocar foco no que realmente interessa, que é fazer melhor a nossa atividade, não ter que dispersar tanta energia como nós hoje somos obrigados a fazer, a dar atenção a todas essas questões menores, mas que interferem demais na nossa atividade, certamente a nossa vida vai melhorar muito e isso, quando acontecer, certamente a sociedade brasileira também terá um reflexo bastante grande de aumento de produtividade, redução de prazos de entrega e de redução de custos. Em síntese, depois da muito boa introdução que vocês dois fizeram, eu acho que essa é a contribuição que eu posso dar aqui. Bacana, muito obrigado, Demir. E aí, quer dizer, Otto, passando aqui na sequência a bola para você, né? Acho que depois de ter escutado um pouquinho dessa nossa história como um todo, o Otto que está aqui representando o secretário que esteve conosco, né, de manhã, já falou aqui para nós sobre a intenção, sobre a perspectiva, inclusive, de desburocratizar e de facilitar, né? E até é engraçado, porque a gente quer regular para desburocratizar, né? E aí parece uma contradição intrínseca, mas, como o Valerinho explicou ali, não é, né? Justamente para deixar a situação um pouco mais fluida. Obviamente, a gente está no início no novo governo, mas com essa perspectiva técnica, né, e de buscar aí desburocratização e facilitação, porque a gente precisa crescer, a gente precisa facilitar, precisamos gerar emprego, gerar renda, enfim, melhorar a situação do país como um todo, né? O que você tem de contribuição para a gente? Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo, obrigado, Marcela, pelo convite, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Acho que é engraçado, né? É bom falar por último, né, que a gente não precisa agregar tanto, vocês já falaram tão bem, mas primeiro esse contrassenso, né? Eu fico imaginando um estrangeiro ouvindo a gente falar que, olha, para a gente desregular tem que propor uma regulação, uma lei. Parece meio contrassenso mesmo, mas é a nossa realidade brasileira. E
mas entendo. Aí eu falo também como servidor, né, público, né, já labuto nessa área de infraestrutura há muitos anos. Já tive a oportunidade de trabalhar no antigo Ministério do Planejamento na área de logística, né, uma diretoria de logística. Já trabalhei na Secretaria de Portos, trabalhei no PPI na época da presidência. Então a gente vai acumulando experiência, né, de muitos anos e vê de fato como a gente precisa atuar de forma cada vez mais integrada, né? Aí eu digo, não só dentro de governo, mas com a iniciativa privada, com todos os atores da sociedade. Então, acho que esse assunto tem tudo a ver, né? E é um assunto premente e não é de governo, é de Estado, né? Acho que a gente tem visto, né, na nova gestão, primeiro destacar que a gente tem agora o Ministério de Portos e Aeroportos. Isso foi uma decisão de governo para dar um destaque maior nos temas de portos e aeroportos, mas, obviamente, a gente continua trabalhando com muita integração, né, com os novos atores, mas com o Ministério do Transportes, dentre outros atores, né, do governo federal. Até a gente estava conversando um pouquinho antes, me colocar à disposição para a gente continuar tratando esse tema dentro de governo. A gente sabe que estão tendo, né, mudanças naturais em diversas áreas, diversas pastas, mas muitos são atores também com muita experiência, que a gente já conhece há muitos anos. Então, eu diria que é um assunto que é positivo para todo mundo, né? Óbvio que sempre tem os detalhes e tem que identificar eventuais necessidades de aprimoramentos, ou até não, mas no mínimo de conhecimento, né? E até sugerir a gente tentar, junto à Casa Civil da Presidência da República, que naturalmente eles têm um papel de coordenar governo, de convidar os diversos atores para estabelecer prioridades. E a gente está, inclusive, nesse momento, discutindo um novo programa de investimentos. E muito que você colocou, Valerinho, eu concordo plenamente, né, que, às vezes, a gente, desregulando, desburocratizando, a gente, às vezes, até evita a necessidade de um investimento de infraestrutura, mas a gente sabe que, pelas necessidades do nosso país, é sempre necessário investimento em infraestrutura. Então, no mínimo, ou você minimiza, ou você posterga a necessidade, ou você potencializa aquele investimento que deverá ser feito de qualquer forma. A gente sabe que a gente vive num ambiente que tem muita restrições orçamentárias, um país que tem muitas necessidades sociais fortemente. Então, pelo menos na área portuária onde eu estou lá hoje, a gente trabalha muito para atrair investimentos privados, para tentar destravar investimentos. Ontem mesmo a gente estava com o secretário numa reunião com os empreendedores de um terminal de uso privado, com o objetivo da gente, o que a gente pode fazer para ajudá-lo? Ou, no mínimo, não atrapalhar, né? Esse é o nosso papel lá, é o que a gente tem tentado fazer todos os dias. De forma bem sucinta, tentei trazer aqui algumas ideias, anotações, para compartilhar com todos, né, a lógica racional do nosso trabalho. A gente, em grandes linhas, o objetivo maior é contribuir para aumentar a competitividade da economia brasileira, por meio da infraestrutura, por meio do setor portuário. Então, a gente vem trabalhando, né, e isso é muito importante destacar, tanto o nosso ministro hoje, Márcio França, o secretário Fabrício, falando pela Secretaria de Portos, onde eu estou hoje, todos os diretores que estão lá hoje ou continuam, eu já estava desde a gestão anterior, outros atores, a própria Mariana Pescatori, que passou por diversas áreas, estava na InfraSA recentemente, trabalhou fortemente com o DTE, que é outro projeto muito importante, que imagino que tem uma relação muito forte aqui com logística. Então, eu diria que a gente tem um corpo muito técnico com o intuito de dar continuidade, né, naquilo que a gente vem trabalhando há muitos anos, numa visão de Estado, e, lógico, aprimorar o que pode ser aprimorado. É natural, né, em cada governo você ter alguns ajustes, e a gente vai tentando contribuir, assessorando os nossos gestores. Então, com esse objetivo de apoiar a competitividade do país, a gente tem trabalhado em reforçar os projetos de atração de investimentos, público e privados, né? Como eu falei, a gente está, nesse momento, discutindo, junto com a Casa Civil, um novo programa de investimentos. Então, a intenção nesse programa é reforçar investimentos privados, investimentos públicos, tanto demandantes do Orçamento Geral da União, ou recursos que vêm das próprias ou companhias docas, ou portos delegados, que têm melhorado sua gestão nos últimos anos e têm tido capacidade de investimento sem onerar os recursos da União. Além de investimento em infraestrutura, que obviamente é muito importante, a gente continua trabalhando em várias iniciativas para atrair e melhorar a logística. Então, cabotagem, né, melhoria de... Né, estamos trabalhando ainda num decreto para regulamentar a lei da BR do Mar,
A gente tem a Conaportos, nós coordenamos a Comissão Nacional das Autoridades Portuárias. Nessa comissão, que existe inclusive desde 2012, estão presentes todos os órgãos públicos que participam dos portos brasileiros. Então, a Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal, ANTAC, Marinha do Brasil, dentre outros atores, Secretaria de Comércio Exterior, estão lá, e o foco principal da Conaportos, a gente teve inclusive a primeira reunião dessa gestão na semana passada, é destravar, desburocratizar, buscar coordenação dos diversos atores, e eu diria que esse projeto tem muito a ver com o tema de atuação da Conaportos, que lá a gente discute desburocratização, a gente discute melhoria de processo, discute inovação, investimentos em tecnologia da informação. Então, é um tema que, eventualmente, a gente pode também levar para a Conaportos, porque ali a gente tem a possibilidade, em conjunto com os outros atores, e também editar normas, se for o caso, para buscar um alinhamento em todos os portos brasileiros, para buscar eficiência, buscar padronizações, dentre outros pontos. Então, esse é outro destaque que eu queria trazer, que a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado também muito fortemente, é uma orientação agora de governo, de continuar e focar em projetos de sustentabilidade ambiental, em projetos de inovação. Então, eu acho que tem muita proximidade também com essa temática, no sentido da gente tentar diminuir custos, melhorar processos, usar tecnologia. No setor portuário, a gente está trabalhando em alguns projetos, como, por exemplo, tem um Porto Sem Papel, que, no final do dia, substitui o papel por processos digitalizados, troca de informações entre os diversos atores. Estamos trabalhando em outro projeto que se chama PCS, que é o Port Community System, que é uma forma de você possibilitar na comunidade portuária que as informações fluam da forma mais eficiente possível, e certamente o PCS vai se comunicar com o DTE, ou seja, ultrapassando a comunidade portuária, mas também para os outros setores da economia, de logística. Então, resumindo, são vários temas que a gente tem tratado, e, na verdade, eu venho aqui, primeiro, agradecer a oportunidade, me colocar à disposição, não só dentro do Ministério de Portos e Aeroportos, mas dentro de governo, para contribuir, sugerir conversas com atores. Acho que é importante a gente alinhar minimamente, previamente, com diversos atores, porque ou agora, ou mais à frente, na medida que o projeto de lei avançar, certamente os diversos órgãos de governo terão que se manifestar sobre, no limite até, eventualmente, sanção ou veto do projeto de lei quando for aprovado pelo Congresso Nacional. Então, estamos à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade, e acho que é muito importante ouvir e manter essa parceria com o setor privado, que, recebendo as demandas de vocês, que também a gente aprimora os nossos trabalhos diariamente e identifica o que pode ser aprimorado continuamente. É isso, obrigado. Nossa, eu que agradeço, Otto, e, no fundo, né, sua fala ecoa como música, né, nos meus ouvidos aqui, porque é muito do que a gente precisa, né, do que a gente quer justamente ter esse relacionamento, a gente precisa evoluir, a gente precisa seguir nesse caminho de melhoria, porque, no fundo, o benefício disso é um benefício social, né, na hora que a gente tem mais segurança jurídica, mais competitividade, mais facilidade, você tem mais competição, redução de custo no final e benefício para a própria, né, população no final das contas. No fundo, é muito esse, inclusive, o próprio papel do operador logístico, que é de garantir, né, esses fluxos todos de mercadoria, de produtos, enfim, de insumos, e com isso facilitar o bem-estar social como um todo, né? Mas eu queria pegar uma palavra da tua fala aí, inclusive fazer conexão com a questão dos custos logísticos, né, que também é um dos temas do nosso painel aqui. E essa palavra é padronização, né, e muito bacana, né, a Secretaria está buscando, né, essa perspectiva de padronização, e o próprio DTE também é uma iniciativa nesse sentido, mas parte da necessidade da regulação é justamente a falta de padronização, né? Então, sem falar de nenhuma situação específica, falando talvez em tese, e aí depois eu provoco o Demir para falar do específico. Por exemplo, lá na DHL a gente já teve situações onde, por exemplo, você tem uma operação, né, funcionando numa determinada localidade, perfeita, ok, de repente você vai espelhar aquela operação numa outra determinada localidade, e aí a autoridade pública ali, independentemente de que âmbito que a gente está falando, né, se é o aduaneiro, né, fazenda, se é eventualmente até fazenda estadual ou até municipal,
ou até uma autoridade sanitária, e também a gente tem os 3 entes de autoridade sanitária, tem um entendimento completamente diferente, às vezes oposto do que a gente tem na outra localidade. Então, quer dizer, você tem uma operação funcionando de maneira perfeita no local A e depois no local B ela não pode funcionar, ela precisa ser ajustada. Aí você fez, né, um business case, vendeu algo para um cliente, você tem uma modelação de custos toda com base em algo que funciona e que opera perfeito, e depois ele não se materializa num outro local. E aí você tem que refazer, você tem um duplo trabalho, um triplo trabalho, um quádruplo trabalho, né? E isso é realidade, acho que em qualquer lugar, inclusive no ambiente portuário, né, Demir? Não sei se você tem essa realidade também, e como é que isso impacta, né, nos custos práticos e até na geração de investimento e tudo de positivo que o investimento traz. Exatamente. A padronização, principalmente do entendimento, da visão do operador logístico, ela não existe, né? E esse gap ele é muito pernicioso, porque ele permite situações, limite como essa que você mencionou, onde uma operação pode rodar de forma perfeita em determinado lugar e ela não conseguir replicar da mesma forma em outro. No nosso caso, acontece muitas situações onde nós temos que abrir filiais. E essa abertura, dependendo do local onde vai ocorrer, ela passa por uma quantidade de exigências imensa. Quando se ficasse determinado quais são as exigências para a execução daquela atividade, ficaria muito mais rápido. E isso prejudica porque o cliente ele parte do pressuposto, quando ele faz uma determinada coisa, que você vai conseguir replicar aquilo no limite. E quando isso não acontece, é muito ruim. A integração, por exemplo, de transporte, armazenagem, gestão de estoque, são atividades de natureza, como eu disse mais cedo, distinta, mas absolutamente complementares. Agora, o tratamento tributário que nós temos que dar a isso, o tratamento fiscal, as leis trabalhistas são muito difusas. E quando isso acontece, os entendimentos eles podem vir de forma totalmente diferente. Numa empresa que tem atividades ao longo da costa brasileira, isso dificulta muito, né? E para os investidores, principalmente não nacionais, investidor estrangeiro, para você explicar isso é muito complicado. Né? Então, eu, mais uma vez, eu sou um grande apoiador, um torcedor para que esse projeto de lei se torne realidade o mais rápido possível. E reafirmo que eu não tenho dúvida de que isso vai ter um impacto muito bom, não apenas para nós que estamos dentro da atividade, mas principalmente para a sociedade brasileira de uma forma geral. Somos, né, torcedores desse mesmo projeto. E talvez voltando um pouco, Valerino, no próprio projeto, né, do ponto de vista de tramitação, ele já passou pela Comissão de Viação e Transportes, né, eu acho que está seguindo o seu curso normal, está, se não me engano agora, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, e aí, obviamente, acho que tem um trabalho aqui, como o próprio Ato mencionou, de a gente garantir que os próprios órgãos de governo como um todo, os ministérios todos envolvidos, o próprio Ministério da Fazenda, mas sem dúvida nenhuma também, né, os 2 ministérios aí que hoje representam a infraestrutura, transportes, portos e aeroportos, também estão participando disso. Tem alguma dica adicional, né, a tua fala que, de repente, a gente deva prestar atenção, que a Marcela está ali anotando ferrenhamente, eu tenho certeza, mas que, inclusive, ajuda, né, que a própria Marcela possa ecoar, né, aos associados da ABOL, para que a gente, nesse esforço coletivo, conjunto, nesse diálogo que a gente está travando aí com todos os... Não gosto muito de palavras americanizadas, mas é difícil às vezes achar uma palavra diferente para stakeholder, né? Mas tem um diálogo muito forte com todos esses stakeholders que participam e que são importantes, né, para conseguir viabilizar um projeto de lei. Perfeito. Olha, eu acho que talvez essa pergunta faça um pouco coro aqui o que o Otto mencionou. Cheguei a ser contemporâneo do Otto no governo, fui Casa Civil em 2011, 2012, acho que o Otto era planejamento, salvo engano. E me parece que, assim, aquelas perguntas que eu coloquei na minha fala inicial, elas são as perguntas que são feitas para qualquer marco regulatório. E precisa ter boas respostas, senão não caminha.
ou seja, ele para na primeira curva porque ele não sustenta e, se passar pelo Congresso, sofre um veto. Então, e não se tem um marco regulatório. Tantos são tentados e muitos param no meio do caminho. Essa é uma experiência. Por isso que é importante. Me parece que, ao analisar especificamente aqui o marco regulatório, ele responde bem a essas perguntas, que costumam ser os entraves de uma boa tramitação. Ele tem boas respostas. E acho que, do ponto de vista do governo, aqui, Otto, é uma forma, talvez, como foi o marco do setor portuário, a 12.815, que flexibilizou regras do setor portuário, permitindo brutalmente investimentos em setor portuário, o marco de ferrovias mais recente, tentando destravar investimentos em ferrovias, desburocratizando, flexibilizando. São dois exemplos. Transporte de passageiros, o TRIP, como você conhece bem, desburocratizando para alavancar investimentos. Aqui é mais um exemplo desses, ou seja, é uma lei que vai favorecer investimentos, aumento de oferta, redução de custos e, portanto, maior competitividade. E me parece, olhando, já tendo passado por Casa Civil e hoje aqui na iniciativa privada, me parece que é um gol mais fácil de fazer. Porque todos esses exemplos que eu dei são exemplos muito mais difíceis e gols que foram muito mais onerosos de serem feitos, em que pese todo o mérito do gol feito. Aqui me parece um gol mais fácil de fazer, que tem capacidade semelhante de investimento e de resultado, com um esforço 50%, 70% menor do que qualquer outro marco regulatório desses que eu dei de exemplo. Então, me parece que também, do ponto de vista de governo, é uma oportunidade, nesse sentido de, havendo as agendas comuns, acho que esse talvez seja o esforço da ABOL, encontrar sinergias com a agenda do Poder Executivo para que tenha tração a mais do que já está tendo, né? No Congresso tem tramitações recentes de 2023, o projeto de lei está vivo e tramitando, mas que avance rapidamente com essa agenda comum. Acho que é um gol fácil de ser feito, Otto, e merece, talvez, respondendo à pergunta do Eduardo, acho que Casa Civil é importante, com o ministro Alexandre Padilha também, pela sua articulação com o Congresso. Me parece que também é um stakeholder importante desse processo para fazer esse gol que está, na minha visão, relativamente fácil de fazer. Então, acho que é um pouco a contribuição. Que bom, excelente. Bom, e acredito que já caminhando aqui para a parte mais final do nosso painel, né, ver se a gente consegue chegar lá no nosso coffeetel, né? O pessoal gostou dessa expressão. Otto, considerações finais, algum último recado que você queira dar para a gente? Já agradecendo pela tua fala, pela tua disponibilidade e participação aqui no nosso painel. É só reforçar mais uma vez a minha disponibilidade, falando pela secretaria, pelo secretário, pelo ministério, no intuito de contribuir em projetos positivos como esse. A gente pode e deve incentivar que ocorram. Acho que o Valerinho, como já participou de governo, a gente sabe que quando a gente está aqui também em governo, são 300 prioridades, 300 assuntos, então é também um esforço, inteligência nossa de saber comunicar bem, demonstrar os custos e benefícios, demonstrar as vantagens e, de fato, o que você colocou, Valerinho, que sempre quando você traz alguns marcos iniciais, você tem a dificuldade de convencimento e, à medida que sai o primeiro, sai o segundo, a tendência é a sociedade entender, começar a ver os resultados desses marcos. Então, a expectativa é positiva de acelerar e facilitar a tramitação de projetos positivos como esse. Então, eu como sugestão, eu diria, né, reforçar meu papel de contribuir no que couber aqui pela secretaria. Também sugestões como servidor do Estado, conhecimento de como minimamente funciona o governo, tem que identificar, né, as áreas-chave de governo que vão verificar os benefícios desse projeto, por exemplo, que aí sim ganha prioridade o governo. O interesse do governo é sempre, o quanto antes, entregar resultado para a sociedade, trazer benefícios. Então, como a gente tem perspectiva que isso trará, né, fortemente, então a chance de sucesso me parece ser muito grande.
Mas, óbvio, tem que ter inteligência de articular, falar com as pessoas certas, no momento certo. A gente tem visto agora que uma das grandes prioridades de governo hoje é a reforma tributária, para resolver muitos dos problemas que você tem colocado. De fato, é muito louco. Hoje, num mundo cada vez mais globalizado, vai explicar, né, para algum país, algum exportador, exatamente, alguém que está exportando aqui para o Brasil, a gente está importando algum bem, algum serviço. Ó, se você vender no estado X é de um jeito, no estado Y é de outro jeito, na cidade X é de um jeito. É muito difícil. Então, espero que dê muito certo a reforma tributária. Todos têm falado, é a grande reforma que talvez o Brasil ainda não fez nos últimos anos. Óbvio que tem outros temas muito importantes, mas, nesse sentido, é talvez a primeira alavanca que vai destravar vários benefícios e talvez aproveitar esse projeto de lei na onda da reforma tributária, que é isso, que é desburocratizar, buscar minimamente padronizações, estabelecer melhorias para desburocratizar e facilitar que o comércio funcione. O ideal é não atrapalhar, é deixar, né, funcionar a economia naturalmente, que no final do dia acaba que todo o país, né, todos os usuários, os consumidores são beneficiados. Então, é reforçar mais uma vez minha disponibilidade e poder contribuir no que for necessário. Tá? Excelente, muitíssimo obrigado aí. Demir, considerações finais do seu lado, antes do retorno ao nosso Rio de Janeiro? Eu gostei muito da fala do Dr. Otto. A padronização como instrumento de desburocratização e de transparência, facilitando a previsibilidade, o planejamento das nossas operações, é essencial. Concordo que a reforma tributária é extremamente importante. Por outro lado, também nos preocupa muito para o nosso tipo de atividade aqui, o impacto que ela pode trazer, o impacto negativo, seja com o incremento de impostos, mas concordo também que é uma boa oportunidade, talvez, de que assuntos afins possam correr juntos, né? E, mais uma vez, eu não tenho dúvida de que essa nossa atividade é uma atividade que ela não aparece, mas é essencial para a sociedade brasileira, e eu tenho certeza de que esse marco regulatório ele virá como benefício para a sociedade de uma forma geral. Sensacional, muito obrigado, Ademir. Valerim, considerações finais? Não, acho que aqui, Eduardo, só agradecer a vocês, como eu disse no início, olhando a matéria como falta um marco sobre operador logístico, né? Nós tivemos desenvolvimentos muito relevantes em marcos dos transportes, sobretudo, intermodalidade, tivemos avanços relevantes. Acho que os reguladores estão evoluindo também. Então, eu acho que hoje tem um descompasso. A infraestrutura, eu acho que tem ganhado e o setor de operações logísticas, que muitas vezes é tão sinérgico que a gente até tem dificuldade de identificar a separação, ele merece acompanhar esse desenvolvimento que os setores de infraestrutura estão tendo, né? Até inclusive pelas sinergias que nós falamos aqui no painel, né? Alavanca, inclusive, o proveito dos investimentos em infraestrutura. Para mim, parece que esse é um grande recado e estou à disposição da associação, um prazer aqui estar com vocês todos. Então, Eduardo, Djalma, Marcela, estou sempre à disposição no que puder contribuir aqui. Obrigado. Sensacional, muito obrigado, Valerim. E, bom, caminhando para o encerramento, né, acho que tivemos um dia bacana aqui. Gostaria de agradecer, né, a CNT, a casa que está nos recebendo aqui hoje. Agradecer também todo o Poder Executivo, né, que esteve aqui presente ao longo do dia hoje, através das agências, dos ministérios, né, a presença do Dr. Otto aqui. Agradecer os nossos associados, todos da BOL, né, também na presença do Demir aqui. E agradecer a BOL, né, Marcela, Djalma, muito feliz de fazer parte, de estar testemunhando esse evento super bacana que a gente está realizando hoje aqui em Brasília. Muito obrigado. Volta ao nosso mestre de cerimônias. Muito obrigado, senhor Eduardo Nogueira, pela condução do nosso último painel. Da mesma forma, nossos agradecimentos aos expositores. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim da nossa programação. Em nome
dos 32 operadores logísticos associados à ABOL. Gostaríamos de agradecer a todos os painelistas que dedicaram seu tempo para enriquecer os nossos painéis de debates, assim como agradecer a todos que nos acompanham até aqui, presencial e virtualmente, pelo nosso canal do YouTube. Nossos agradecimentos também à senhora Juliana Takahara, pela colaboração na realização deste evento, e também nossos agradecimentos à CNT, na pessoa do presidente, o senhor Vander Costa, pelo apoio prestado, fundamental para que este evento fosse realizado. A todos vocês, muito obrigado, tenham uma excelente noite.